O STF manda que juízes que ganharam até milhões de reais com penduricalhos devolvam esse dinheiro aos cofres públicos. Um desembargador aposentado do Maranhão recebeu, em abril passado, a bagatela de mais de 3.265.000 reais. Vou repetir, 3.265.000 reais. O Maranhão, estado onde ele trabalha, é o estado brasileiro que tem a maior quantidade de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza no Brasil. Há um outro caso de um juiz também aposentado que recebeu em maio mais de 550 mil reais. A decisão dos ministros do STF, entre eles Alexandre de Moraes e Flávio Dino, vale para os tribunais de justiça de 6 estados mais o Distrito Federal e atinge juízes que receberam mais de 100 mil reais, até esse caso do Maranhão, de milhões. Não deveria ser preciso uma lei que já existe, uma ordem, uma determinação ou qualquer instrumento legal que o valha para um servidor público se dar conta do absurdo inaceitável que virou essa conta dos penduricalhos no Brasil. O que a gente está vendo é que nem ela, a lei, é suficiente para impedir a esculhambação. O que será? Eu sou Thaís Herédia e este é o Hora H. Olá, bom estar de volta. A gente começa essa edição do Hora H falando sobre exatamente essa decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal sobre os penduricalhos. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Flávio Dino decidiram fechar o cerco sobre os tribunais de justiça de 6 estados mais o DF, o Distrito Federal. Os pagamentos que não respeitaram, olha, essa frase parece até uma piada, né? Os pagamentos que não respeitaram o teto constitucional e chegaram a esses valores inaceitáveis para alguns magistrados, estes pagamentos serão suspensos e essa turma vai ter que devolver o dinheiro aos cofres públicos. A gente começa indo a Brasília com Thaisa Medeiros, que vai nos explicar a decisão. Thaisa, bem-vinda à Hora H. Obrigada, Thaís. Exatamente isso. Essa decisão conjunta dos magistrados determinou que todos os pagamentos que ficaram acima do limite estabelecido vão precisar ser devolvidos. E também determinou a intimação dos presidentes dos tribunais desses 6 estados e do Distrito Federal. Foram centenas de casos de pagamentos que ficaram acima do teto constitucional estabelecido para a magistratura. A gente lembra que, pela norma do Supremo Tribunal Federal, a definição é de 70% do subsídio para o pagamento das verbas indenizatórias, sendo 35% para a parcela de valorização por tempo de antiguidade e os demais 35% para as demais rubricas indenizatórias. Então, o que fica acima desse valor estabelecido precisa retornar aos cofres públicos. Os relatórios que foram enviados pelos próprios tribunais dão conta, então, de que houve pagamentos indevidos, por exemplo, de auxílios, auxílio adoção, licença compensatória, auxílio assistência pré-escolar, gratificação de mesa diretora, tudo isso não está mais permitido se passar do teto. Então, esse pedido é feito pelos magistrados, né? E tem o prazo também de 72 horas para que os tribunais, para que seja listado quem foram, né, os beneficiários desses valores pagos acima do teto. Segundo a decisão dos ministros, há um diagnóstico justamente disso, de que há inúmeras verbas pagas em desacordo. A decisão que é assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Flávio Dino. Eles determinaram, então, que os magistrados que foram beneficiados devolvam esses valores e também é uma imediata devolução dos valores, vale dizer, acima dos 70%, e também o advogado-geral da União precisa enviar as folhas de pagamento completas de todos os seus integrantes. Segundo a apuração do Telcuri, foram
Foram centenas de juízes que ficaram nessa situação nos 7 tribunais que foram listados. O caso mais emblemático é o do Maranhão. No Tribunal de Justiça do Maranhão, em 14 de abril, um desembargador aposentado recebeu mais de R$3.265.000 em verbas rescisórias. Também na folha desse mesmo tribunal, 300 magistrados receberam mais de R$100.000, de acordo com os ministros. Outro caso emblemático, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em abril, pelo menos 5 magistrados receberam rendimentos acima de R$200.000. E nesse mesmo mês, 589 juízes receberam mais de R$100.000. E aqui no Distrito Federal, Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios, em maio, uma magistrada recebeu sozinha cerca de R$490.000. Então, esses valores ultrapassam e muito o teto estabelecido pelo STF e agora vão precisar ser devolvidos. Thaís.